Oi, bem-vindo ao Adorescente, é hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar a respeito aqui, do que aconteceu ali no Monte Gilboa. Pois é, esse monte testemunhou 2 eventos, gente, não é? Nós vamos colocar assim, não é? Porque monte não testemunha, mas foi palco de 2 eventos. Um positivo, excelente, maravilhoso, que você vai relembrar comigo agora. Olha só, lembra da história de Gideão contra os amalequitas? Que Deus deu a dica, né? Tinham milhares de homens ali e Deus foi diminuindo a quantidade de homens para a batalha, para a guerra. E Gideão e os 300 venceram aquele exército enorme. Olha aí os amalequitas em voga, né? Eles de novo, lá no passado. Então eles tinham uma raiva tremenda, né, dos judeus ali, eles tinham um ódio grande dos israelitas, tribo de Judá e de Israel. Tem um histórico de guerra entre o povo de Israel e os amalequitas. E Gideão venceu os amalequitas justamente no Monte Gilboa, ali naquela região. E olha só, teve uma outra história que está no relato dessa semana, né, em 1 Samuel, nos capítulos citados, o 29, capítulo 30 e 2 Samuel, capítulo 1. Que é o estudo dessa semana que a gente está fazendo. No Monte Gilboa aconteceu uma outra batalha também, e essa não foi exitosa, não foi vitoriosa, ao contrário, foi muito triste que a história da morte de Saul ali contra os filisteus foi no mesmo local, hein, gente? Da guerra que ocorreu contra os amalequitas e Gideão, de Saul contra os filisteus. A diferença é que com Gideão o Senhor estava com Gideão, diz a Bíblia, e com Saul o Senhor se retirou de Saul. Tristeza, né? Você vê, a gente tem que pensar, sabe, nesse momento, para que a gente analise por que Deus se retirou de Saul. Nós já comentamos em outros estudos, né, que viemos fazendo até o momento. Saul, ele desejava demais a exaltação pessoal. Aliás, era um sentimento, gente, só relembrando, que controlava todas as suas ações e pensamentos. Ele avaliava, inclusive, o que era certo e errado, não de acordo com os preceitos divinos, mas com a aceitação popular. A ambição de Saul era sempre ser o quê? O primeiro entre os do povo, né? Ele queria ser o mais querido, ele queria ser o centro das atenções. Isso me faz pensar, meu Deus, me ajuda, né? O ser humano está tão carente de atenção, e eu tenho visto as guerras de poder no nosso país. E eu até peço e convoco a vocês a orar pela nossa nação. Deus fala para a gente orar pelos líderes do nosso país, da onde nós estamos. Ele fala assim, olha, se você orar pela liderança da sua cidade, ela estará em paz e você usufruirá também dessa paz. Né? Já que estamos falando aqui de nações lutando umas contra as outras, né? Gideão ali, do povo de Israel contra os amalequitas, Saul contra os filisteus. E veja bem que Saul, ele gostava tanto de atenção pessoal, e eu vejo hoje, é só você acessar as notícias. Que é isso? Pessoas enfrentando juízes, juízes enfrentando promotores. Você vê no meio judicial uma desmoralização de uns com os outros, de autoridades contra autoridades. É ou não é? Esses dias eu estava olhando no YouTube algumas informações, né, como a minha área, a área jurídica, e eu pensei assim, meu pai, o ser humano perdeu totalmente a noção. Ele quer ser a atenção de qualquer jeito, quer chamar a atenção para si, seja batendo boca, desrespeitando, não importa, dizendo que está sendo justo, mas cai naquilo que Deus diz que não é para desrespeitar uma autoridade. Entre eles está tendo assim uma falta de respeito total. Né? Entre o cidadão e as autoridades. Eu sei que Deus não é conivente com o erro, nem com a corrupção, nem com a injustiça. Ao contrário, ele aborrece tudo isso, mas
Entretanto, Deus não fala que é para ficar xingando, desprezando, fazendo meme, zombando. Ele fala ao contrário: ore pelas autoridades. Se elas são erradas e corruptas, ore, porque eu é quem lidero e posso tirá-las. Mas a sua parte tem um limite. Você deve respeitá-las, sendo corretas ou não. Eu os instituí. É claro que tem gente que Deus não quer instituir e ele tira. E eu lembro, gente, eu já orei, já falei com Deus, assim, vi uma autoridade no nosso país agindo de forma, eu posso dizer, diabólica mesmo, e aquilo me afligiu o coração e eu fui direto falar com quem lidera o mundo, com o dono do universo, e Deus destituiu essa autoridade do poder. Não fiquei fazendo guerra, não fiquei gritando na rua, não fiquei fazendo nada disso, mas falei com Deus de coração: Senhor, olha o que é isso. Olha o que está acontecendo. Então, veja, Saul queria muito atenção para si. E foi Deus se afastando de Saul. Na verdade, ele se afastou de Deus, porque a Bíblia fala, né, que Deus, conversando com Samuel, fala assim, ó, Saul não quis saber de mim. Ele está ignorando o que eu estou falando. Ele está se aborrecendo, né? Inclusive, quando Samuel corrigia, Saul ficava tão incomodado de ser corrigido, porque não interessa, ele queria ser pop e acabou. Não importa o que ele fizesse, os meios que ele utilizasse para alcançar a popularidade, ele queria ter atenção para si. Então, cuidado com a carência de atenção para si. E batendo um papo esses dias com os adolescentes, né? E aí, o que a gente faz quando está carente? Porque o ser humano está, inclusive, se lançando em casamentos também, as emoções nas pessoas, no ser humano, pela carência demasiada, ou de atenção, né? Em outros aspectos também. Que carência o ser humano está de ser notado, né? E aí age dessa forma irracional, louca, chamando a atenção para si a qualquer custo, de qualquer jeito, que era o problema de Saul. O problema-chave, destaca a Bíblia. Ele queria atenção para si, não queria dividir com Davi. Imagina, as mulheres cantaram que ele matou milhares e Davi seus 10 milhares. Opa, ele parou de ser tão popular como era e ele ficou louco. Quis acabar com Davi porque ele queria ser o centro. Que Deus possa nos ajudar, baseado nessa história, a lançar as nossas carências nas mãos de Deus. E falando com os adolescentes, e aí um deles falou assim, quando você está carente, coloca música triste e chora. Eu amo falar com os adolescentes porque eles são bem diretos. Aí ele falou, eu nunca fiz isso não, mas dizem que é o melhor quando você está carente. Bom, quando está carente, se derrama aos pés do Salvador. Assim, eu tô sentindo carência, eu tô aqui com meu marido em casa, mas ele não está me satisfazendo emocionalmente, ele com essa correria da vida está me deixando de lado. E Senhor, olha, eu estou de repente, né, quem sabe isso está passando pela sua cabeça, né? Senhor, eu estou me afeiçoando, olhando para outra pessoa que parece mais atenciosa para mim do que meu próprio esposo. Senhor, me ajuda. Porque o inimigo das nossas almas, ele aproveita a nossa carência, pode ser no relacionamento conjugal, pode ser em questão social, às vezes você não é visto, né, socialmente, e aí você, para querer ser pop, você zomba de Deus, você ri na rodinha com a galera, né? Então assim, há formas de chamar a atenção para si, que Deus possa nos sanar essa carência vindo aos pés do Salvador. Fala assim, eu não estou gostando, eu estou querendo, né, dizer que eu sou inteligente, por exemplo, numa roda de amigos, todo mundo está falando, e eu, para dizer que tenho bons argumentos, para ser uma pessoa que digam, aquele ali é inteligente, e aí eu chamo a atenção, não deixo nem o outro falar, terminar de falar direito, e eu quero dizer que eu sou muito mais profundo que o outro. Às vezes é uma espécie de carência, né? E aí, conversando com a meninada essa semana, e eu falei assim, e aí? Será que nós não estamos carentes, querendo chamar a atenção para si? Aí um falou assim, mas eu toco violão para os colegas e tal. Eu falei, isso é uma espécie de carência? Eu falei, bom, depende. Você quer que quando toca o seu violão com a roda de colegas, né, dos seus amiguinhos, eles
falem, ó, ele toca bem, é para chamar a atenção para você, ou porque você quer que eles estejam bem, né? Que Deus esteja com eles, que a música faz tão bem e faça para vocês naquele momento. E ele falou, pode ser que eu esteja carente mesmo, eu quero atenção para mim. Não é? Olha só como é importante a gente analisar isso para que Deus não se afaste de nós como se afastou de Saul. Ele sacia as nossas ansiedades, viu? Ele supre as nossas carências e ele nos faz sossegar o coração. É o desejo de Deus que a gente entregue as nossas ansiedades em suas mãos e que a gente não se afaste dele, ao contrário, se aproxime dele. Tá carente, conversa, Senhor, aqui ó, eu tô precisando do teu afago. E não tem um Deus que mais afaga a gente, não tem um Deus que mais acalma a gente, não tem um Deus que mais completa a gente do que o Deus que nós estamos buscando, que é o Deus de Davi e o Deus de Gideão. O Deus que também foi o Deus de Saul, mas Saul se afastou desse Deus e por isso ficou cada vez mais carente. Ficou cada vez mais fazendo loucuras para chamar a atenção para si. Que Deus nos livre de tal atitude, tá bom? Um grande abraço para você, não se esquecendo de dar um pulinho no YouTube e dar um joinha para compartilhar o cuidado de Deus por cada um de nós. Juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Até a próxima. Tchau, tchau.